Olá, tudo bem? Eu sou Kátia de Gaia. Este é o programa Fator Paranormal, capítulo 42. E eu quero comentar um pouquinho sobre como eu obtive ou como aconteceu o meu primeiro contato com meus guardiões ciganos. Isto foi há muito tempo e eu vou poder ilustrar aqui com várias experiências que eu tive ao longo do meu caminho, da minha caminhada, com esses seres de luz que sempre me trouxeram muitas bênçãos, muitas alegrias. Eu me lembro que lá atrás eu contei para vocês que eu estava um dia tomando sol e que eu via uma mulher belíssima dançando ao meu redor. Este foi o meu primeiro contato com uma das minhas mentoras, que é uma cigana. Contei para vocês no capítulo anterior como foi o meu contato com alguns ciganos do clã, mas que eu já tinha tido algumas outras experiências para entender um pouquinho que eles faziam parte da minha vida espiritual, e também com a cigana ametista, que me trouxe o curso do astral. Mas a cigana ametista, ela está comigo há muitos anos, porque sempre que eu sentia, naquele momento que eu estava manuseando o tarô, eu sentia uma presença e era como se a minha mão modificasse muitas vezes e ela se tornasse mais morena, mais escura na hora que ela estava manuseando. Então eu sempre via mãos sobre minhas mãos. Isso era muito interessante, porque expandia aquela energia sempre que eu estava em contato com ela. Eu fui aprendendo a lidar cada vez mais com essas energias positivas que me trouxeram tantas benesses. Me lembro também, uma vez que eu estava andando na praia e veio uma mulher na minha direção, espiritual, porque eu estava sozinha e na verdade existe um fator fluídico, né? Quando você vê um espírito, existe uma outra expansão de luz, uma outra fluidez, e esta mulher, ela se apresentava como uma cigana ali da praia e que ela me parava e ela me pedia algumas coisas para que aqueles elementos contribuíssem para a abertura de caminhos, seja na minha questão material e também espiritual. Coisas simples, uma flor, uma vela, uma concha, coisas que facilmente nós podemos ter e também colocar ali. E ela me pediu um elemento em particular que eu tenho guardado até hoje, e no momento que ela veio receber esta oferenda, ela imantou este elemento e eu tenho ele guardado até hoje. Isso já faz muito tempo também. Eu me lembro que eu estava um dia num parque, caminhando entre as árvores. Eu tenho um hábito que para mim é muito bom, que é abraçar árvores. E eu me lembro que eu abracei uma árvore e comecei a conversar com ela. E eu senti os meus braços sendo puxados. E na hora eu abri os olhos, assim, achei muito estranho. E quando eu olhei assim pelo tronco, né, eu avistei uma criança toda colorida, toda bonita, né? E perguntei: quem é você? E ela me disse o nome dela. E ela me disse que ela era um espírito, né, de criança, cigano, e que ela estava ali muito feliz, porque ela também adorava abraçar árvores, e que fazia
com que eu tivesse esse ímpeto, né? Essa vontade, esse desejo. E que sempre que eu quisesse acessá-la, que eu abraçasse uma árvore e chamasse pelo nome dela. Que eu sempre teria este contato com ela. Agora, o mais interessante foi o acesso que eu tive a um dos meus guardiões ciganos. É um espírito masculino. Eu me lembro que eu passei por uma situação de muito receio, de muito medo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de andar durante a noite, sozinha, pelas ruas, ou mesmo acompanhada. Eu sou uma pessoa muito precavida, né? E eu me lembro que eu cheguei de um evento, eu estava numa cidade do interior, e na porta eu vi ele, assim, na porta, porque ele é bem alto, ele é bem grandão, ele estava com uma capa, um chapéu caído, assim, na testa, e ele me dizia: depois não diga que a gente não avisa, é bom chegar mais cedo. E eu olhei para ele e falei assim: mas eu não estava fazendo nada de errado. E ele riu. Não é que eu estivesse fazendo alguma coisa de errado, mas eu era adolescente, ali meus 18 anos, tal, e eu tinha saído com um rapaz, e ele falava assim: depois não diga que eu não avisei. Porque não que a pessoa não fosse bacana, mas eu sabia que daquilo não ia ter nenhum tipo de coisa positiva. E ele estava ali me pedindo para tomar cuidado com aquela pessoa e que eu não visse mais aquela pessoa. E eu aceitei a sugestão, bem porque eu descobri várias coisas daquela pessoa, e na verdade aquela pessoa eu tinha me encontrado num determinado local, e ela me levou para casa porque já estava tarde, ele tinha dado carona para algumas pessoas e eu fui a última pessoa que ele deixou. E solícito, a primeira vez que eu vi esse meu guardião, ele veio exatamente para me alertar sobre esta pessoa. Enfim, eu me lembro que eu passei por baixo, né? Eu baixei a cabeça assim para passar por baixo dos braços dele, porque ele fechou, né? Com os braços, e eu passei por baixo dos braços dele. Aí minha mãe veio e falou assim: mas você chegou tarde, não era para você chegar essa hora. Ele estava na outra porta já, e rindo, né, de braços cruzados. Daí ele pôs a mão assim de novo no batente, eu abaixei de novo para passar. E aquele dia eu fui dormir ouvindo o sermão dele e da minha mãe. Então, aconteceram muitas vezes dele chegar, dele ficar bravo comigo por certas situações, dele realmente ser rígido. Sempre foi muito rígido em questão de horários, em questão de pontualidade, em questão de pessoas que não são boas para a minha vida. E ele diz: eu vou afastar, eu vou tirar. E ele tira mesmo. E eu agradeço demais por você tirar certas pessoas da minha vida. E eu deixo sempre aberto para você tirar essas pessoas da minha vida. Porque, oxalá, é muito bom a gente ter esses guardiões, esses seres que cuidam da nossa vida, que querem o nosso bem e que estão o tempo todo, eles salvaguardam as nossas costas, a nossa frente, a nossa direita, a nossa esquerda, estão aí para proteger o tempo todo. E quando eu faço os meus trabalhos ciganos, a minha magia cigana, o meu tarô, o meu ofício, meus rituais ciganos, eles chegam primeiro, eles chegam no espaço, cuidam do espaço. Quando eu chego já está tudo preparado no campo espiritual e eles estão todos lá dedicados e felizes, aguardando as pessoas que foram escolhidas para estar nesses rituais. Porque pode ter certeza que existe um funil, sim. Não é qualquer pessoa que às vezes vem para esses encontros, e é bom demais. Eu me sinto plena, feliz, amparada. E você? Quanto você ouve seus amparos? Quanto você se dedica a eles, a ouvi-los? Depois não diga
que ninguém te ouve. Abra seus ouvidos, ouça, eles estão aí do seu lado. Eu agradeço, este é mais um programa Fator Paranormal. Eu sou Kátia de Gaia e te espero nos próximos capítulos.